Não fiquem com medo, pois sou eu aqui de volta. Olha só, roubando a intro do Terror Bionic. Mas é isso aí. Hoje eu vou ler uma das histórias favoritinhas do Reddit, do grupo No Sleep. Essa história tá no segundo lugar em questão de likes. E se eu não me engano é 15 mil likes. Só olhando lá agora pra saber. Mas parece ser muito interessante e é uma história muito longa também. Mas então vamos começar, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e essas coisas. Não fique com medo. O nome da história é Minha esposa tem me espiado nos cantos e atrás dos móveis. Isso foi de estranho a aterrorizante. Minha esposa Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou bandeira vermelha. Não posso enfatizar o suficiente o quão fora do seu caráter essa coisa toda é. A Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Sempre foi uma pessoa sensata. Agir de forma infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir a filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Iluminado. Eu assisti Iluminado agora, ontem. Muito bom. Comigo, porque sabia o quanto eu amava filmes de terror. Ela estava tão assustada que nem chegou a assistir metade do filme antes de termos que desligar. Ela não gosta de coisas assustadoras e nunca foi de pregar peças. Não é o estilo dela, e é por isso que isso foi tão estranho. Também devo acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental, e pelo que eu sei, isso não ocorre em sua família. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, que nem eu, mas nos seus 6 anos de namoro comigo, acho que teria visto algum sinal. Tomar um café, né? Há 2 meses, eu estava na cozinha fazendo café antes do trabalho. Estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria passar no Dunkin' Donuts para meu costumeiro café da manhã. Dei um gole no meu café, olha só, enquanto seguia apressado pelo corredor em direção à porta da frente, quando percebi a Lynn me espiando de trás do canto à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto do corpo dela estava escondido atrás do canto. Quase derramei meu café quando a vi, até queimei os lábios. "Caramba, Lee!" eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. "Você me assustou pra caramba!" Ela imediatamente sumiu da vista como uma criança pequena que foi pega. Ouvi-a correr em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente, ela estava fora de vista. Foi muito estranho e totalmente fora de seu caráter, como eu disse, mas também achei engraçado que ela estivesse mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de estranha. Enquanto fechava a porta atrás de mim, ouvia rindo. O comportamento dela foi um pouco estranho, mas certamente não era motivo para chamar um padre. Será mesmo? Esqueci disso na hora do almoço, e quando cheguei em casa, ela estava normal. Não mencionei o assunto e ela também não. E a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Era por volta das 2 da manhã e eu acordei para beber água. Eu estava de pé na bancada da cozinha. Jarra de suco de laranja na mão. Aquele suquinho de laranja, né? Que delícia, cara. Quando senti uma forte sensação de estar sendo observado. Por algum motivo, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando. Ela estava me espiando do outro lado da bancada, olhando para cima com olhos arregalados e sorrindo. Sorrindo como o gato de Cheshire. Eu gritei, admito, não por irritação, mas por medo. Por algum motivo, naquele momento, eu estava assustado. Ao som do meu grito, Lynn recuou rapidamente da minha vista, suas mãos e pés batendo no chão de azulejos enquanto ela saía da cozinha de 4. Caraca, não corri atrás dela nem gritei. Fiquei ali parado, congelado de choque, pensando no que diabos a tinha possuído para fazer aquilo. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar para cima, mas eventualmente fiz isso. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, aparentemente dormindo, ou pelo menos fingindo. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim assim que eu entrasse na cama. Caraca, entrasse na cama, mas ela não fez.
Deitei-me na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração estava suave e profunda. Eu comecei a me perguntar se eu havia sonhado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para o café e depois de lhe entregar uma xícara, dar-lhe um beijo na bochecha, decidi perguntar sobre isso. "O que foi aquilo ontem à noite?" perguntei, mantendo um tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa enquanto tomava seu café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. "Você estava me espiando de novo ali?" eu disse, apontando para o local no chão perto da bancada da cozinha. Ela seguiu meu olhar e quando olhou para mim novamente, explodiu em risos. Riu tanto que eu não pude deixar de acompanhá-la. "Você me deixa com um pouco de medo às vezes, sabe disso?" eu disse. Ela riu e colocou a xícara na bancada, envolvendo os braços em volta do meu pescoço. "Você me deixa com medo o tempo todo, então acho que estamos quites", provocou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, continuei pensando em como foi assustador vê-la sorrindo para mim, de trás da bancada da cozinha daquele jeito. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se arrastava. Eu me disse que ela estava apenas tentando ser engraçada, tentando se juntar a mim no meu amor por tudo relacionado a terror. Não é como se eu tivesse medo dela, mas ainda assim, algo não estava certo. Comecei a vê-la me espiando com mais frequência. Às vezes, ela se escondia atrás do sofá ou das cortinas da sala de estar. Uma vez ela até conseguiu se enfiar dentro do antigo baú de sua avó, que fica aos pés de nossa cama. Eu nem teria percebido que ela estava lá se não fossem as velhas dobradiças do baú que a denunciaram. Caraca, mulher, é boa, hein? Ela tinha a tampa ligeiramente erguida, de modo que apenas metade do rosto dela aparecia. Ela estava sorrindo como uma criança empolgada. Foi perturbador. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo que eu podia fazer era ficar olhando. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo aquilo. Ela não respondeu, apenas fechou lentamente a tampa, trancando-se dentro do baú. Eu simplesmente saí dali me sentindo perturbado. Eu também me sentiria. Eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo, mas claramente estava fazendo-a feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espionou nas semanas seguintes. Comecei a pensar que ela tinha desistido dessa brincadeira estranha e fiquei aliviado. Assistíamos a um programa na Netflix uma noite e brinquei dizendo que ela não havia me espionado ultimamente, que ela não devia ter desistido do jogo de espião. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu tenha ficado melhor nisso." Caraca, meu amigo, não entra nem Wi-Fi agora. Não disse nada, mas fiquei pensando se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela tinha dito. Ela ainda estaria me espionando quando eu não estivesse olhando e eu simplesmente não tinha notado? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, verificando constantemente se ela estava observando de trás de móveis e paredes. Ficava tenso quando ela estava em casa e ela não estava à vista. Me senti estúpido e um pouco louco. Mas, depois de algumas semanas sem incidentes, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás de móveis e paredes e me disse que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para ir à casa de uma amiga e eu fiquei no sofá jogando no meu laptop. Por volta das 9 horas da noite, entrei no chuveiro. Enquanto lavava o cabelo, senti aquela terrível sensação de estar sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava me espionando de trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada para dentro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seu longo cabelo escuro pendurava na cortina, com as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, os olhos arregalados e vermelhos, como se não tivesse piscado por um tempo. Eu gritei e recuei contra a parede. Ela não se moveu, nem seu sorriso vacilou. A maquiagem dela escorria pelas bochechas em 2 listras negras. Ela parecia excitada, completamente desequilibrada. Eu estava aterrorizado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela retirou lentamente a cabeça do chuveiro e eu a observei embaçada através da cortina, enquanto ela se afastava para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com força o suficiente para fazer o espelho tremer. Eu gritei novamente e saí do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora,
Talvez eu tenha reagido demais. Alguns de vocês podem pensar, mas, piada ou não, eu não ia mais tolerar esse comportamento louco. Isso é o que eu continuava me dizendo enquanto andava de um lado para o outro no meu banheiro, parando para ouvir a porta a cada poucos minutos. Cara, que sensação. Eu tô agoniado aqui. De repente, ouvi um som abafado e encostei a orelha na porta do banheiro, me esforçando para ouvir. Não ouvi nada, mas imaginei Lynn de pé do outro lado da porta, rindo da piada. Senti uma onda de raiva. Estava furioso por me fazer sentir medo na minha própria casa e me fazer esconder no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma piada? Se fosse uma piada, era péssima. O que diabos, Lynn? Eu gritei. Isso está ficando muito chato. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota, mas em vez disso ouvi um gemido fraco, tão suave que me perguntei se realmente o ouvi. Depois do completo silêncio. Lynn? Eu chamei, incapaz de esconder o tremor na minha voz. Não recebi resposta, apenas minha própria respiração pesada. Juro por Deus, pare com isso, eu gritei, batendo com um punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria dela depois de falar com ela daquele jeito. Eu nunca havia gritado com ela antes, mas não houve nada, apenas o ocasional gotejar do chuveiro. Não vou negar que estava com medo demais para abrir a maldita porta e enfrentar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, que pareceram uma eternidade quando se está com medo. Finalmente decidi que não passaria a noite me escondendo no meu banheiro. Então me ajoelhei e olhei por baixo da porta. Quase esperava ver o rosto dela olhando de volta para mim, mas felizmente não vi. Eu podia ver o corredor até o topo das escadas, mas não vi a Lynn. Não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Procurei por alguns minutos, esperando ver sua cabeça aparecer sobre o topo da escada, mas ela não apareceu. Levantei com a mão pairando sobre a porta, mentalmente me preparando para abri-la. Virei lentamente a fechadura com dedos trêmulos. Estava prestes a abri-la, quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido mais alto do que antes, mas dessa vez consegui identificar de onde vinha. Virei a cabeça lentamente para a porta do armário, como se em câmera lenta, e tranquei os olhos com os de minha esposa, que espiava por uma pequena fresta. Seus olhos estavam tão arregalados quanto sempre, e sua boca estava escancarada em um sorriso grotesco, o mais terrível que já vi. E nem sequer gritei, estava com muito medo para isso. Pulei do sofá e corri escada abaixo o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e meu telefone na mesa da sala antes de correr para fora da casa. Pude ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não ouvi ela se aproximando. Não me dei ao trabalho de fechar a porta da frente. Dirigi para longe da casa o mais rápido possível, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco dos dois. Não peguei um casaco nem um par de sapatos. Eu ainda estava só de cueca e meu cabelo estava molhado. Dirigi diretamente para a casa do meu irmão Chris, cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas as chamadas e mensagens que recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado com segurança na garagem de Chris. Lynn havia ligado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagens, todas preocupadas, perguntando onde eu tinha ido e por que eu saía assim. Joguei meu telefone no painel com raiva, irritado com sua atitude nonchalante. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas com cueca, mas me disseram para ficar o tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ele que Lynn e eu tínhamos brigado, mas não entrei em detalhes. Não queria que ele pensasse que estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que fosse uma estranha. Quer dizer, eu a tinha encorajado por anos a relaxar e ser menos séria o tempo todo, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Se ferrou, meu querido. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não deixou dormir. Toda vez que fechava os olhos, vi o rosto de Lynn me observando de dentro do armário. Saber que ela tinha estado lá comigo o tempo todo me deixava arrepiado. Ela nunca tinha saído do banheiro, afinal. Em vez disso, ela havia se escondido no armário e batido a porta do banheiro para me enganar. Só o pensamento de voltar para casa estava me dando ansiedade. Fiquei deitado e revirei a noite toda, incapaz de dormir. Meus sonhos foram preenchidos com seu rosto sorridente. Acordei logo quando o sol estava começando a subir. Meu corpo estava dolorido por causa do sofá e eu me sentia esgotado.
Sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Não voltaria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria nada tão estranho. Pelo menos eu poderia dar a ela isso depois de 6 anos, eu me dizia. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens que ela tinha enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos conversar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Você consegue atender? Apenas volte para casa. E muitas outras mensagens do mesmo tipo, todas dizendo que ela me amava e estava preocupada, como se ela não tivesse feito coisas loucas. Até suas mensagens eram diferentes. Normalmente ela enviaria textos longos apenas para me pedir para comprar um pão. Você pensaria que ela teria mais a dizer depois de suas travessuras estranhas? Eu sei que pode parecer infantil para alguns de vocês que estão longe dessa situação, mas se você visse a maneira como Lynn me olhava, como ela fugia de 4 patas como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como um louco, então você entenderia que minha situação era justificada. Continuei a ficar com Chris e Rebecca por mais uma noite. Ontem não acordei até depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer, porque não é da minha conta, mas essa briga é algo que pode ser consertado? Rebecca perguntou. Ela havia feito sanduíches para o almoço de ambos, e eu sabia que ela queria abordar o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei, só... Ela está como uma pessoa diferente, disse, encolhendo cuidadosamente as palavras. Ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem a extensão completa da insanidade com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam, Ben, mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser resolvido, ela disse, sempre pacificadora. Acho que já passou disso agora. Não acho que conversar ajudaria. Eu simplesmente não confio nela, disse. As palavras doíam no meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia conviver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn te ama. Ela deve estar arrasada, disse ela. Não sei bem sobre isso, eu disse. Bem, ela certamente parecia para mim. Nunca a vi tão chateada. Nada parecido com a Lynn que eu conheço, disse Rebecca, balançando a cabeça tristemente. Levou 1 minuto inteiro para as palavras dela realmente afundarem, e quando afundaram, senti um pavor percorrer minha pele. Espere, o que você quer dizer? Você a viu? Você viu a Lynn? Perguntei de repente com a boca seca. Rebecca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse material de pesadelo. Talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui esta manhã, logo depois que Chris saiu para o trabalho. Ela disse, limpando os pratos da mesa, não vi o carro dela, porém... Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. O que ela disse? Ela entrou em casa? Perguntei, o suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar ao redor, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela apenas perguntou se você estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse não. Apenas disse para deixar você dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Isso é tudo? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não, ela parecia terrível, no entanto, como se não tivesse dormido por dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Senti-me um pouco melhor sabendo que, pelo menos, ela não tinha entrado na casa. Ainda assim, precisava verificar se as portas estavam trancadas. Cara, cagão. Sentei-me por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria voltar para casa, mas senti que devia a Lynn ajudar se pudesse. Eu não havia feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que estava. Eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava, mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, o que diabos eu diria a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo estranha? Por mais bizarra que ela tivesse sido, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Ainda. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado, perigoso até como se fosse algo sinistro estivesse acontecido sob seu sorriso. Estivesse escondido sob seu sorriso. Eu sabia que, como seu marido, eu tinha todo o direito de interná-la,
Mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Obviamente, ela tinha conseguido enganar Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Desde que os médicos não a consideraram um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha senão liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado. Então, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu realmente não queria, acredite. Marianne, a mãe dela, e eu nunca nos demos muito bem. Nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era fácil de lidar. Ela mal sorria e quando fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela irradiava uma aura que parecia que ela estava permanentemente na defensiva. Eu a conheci apenas 2 vezes, e ambas as vezes foram visitas curtas. Eu tive a impressão de que ela não me aprovava como genro. Nem sempre nos despachava rapidamente, pois não queria que eu me sentisse desconfortável. O que eu agradecia. Estar na companhia dela era quase insuportável, como andar sobre vidro. Eu fiquei aliviado quando nos mudamos para 3 estados de distância, para que não tivéssemos que vê-la com frequência. Eu estava feliz em evitar a mulher, mas agora precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas tinha que conversar com alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então, cerrei os dentes e fiz o que precisava fazer. Sim? Ela respondeu, já parecendo irritada. Marianne, sou eu, Ben. Você tem 1 minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la fazer um barulho de desaprovação com a língua. Estou no meio de escrever alguns cheques, mas se você insistir, suponho que posso poupar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse com frieza. É sobre a Lynn. Ela tem agido estranhamente, e eu queria saber se você tinha alguma ideia, se havia algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar sua fala, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu podia quase vê-la de pé, ali em sua blusa fina e calças, batendo impacientemente as unhas na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho, ou possivelmente algum problema de saúde mental. Perguntei. Houve uma longa pausa desconfortável que eu não pude dizer se era porque ela estava apenas pensando ou algo mais. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou: não tenho certeza se isso é uma de suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça nenhuma. Agora eu tenho negócios para cuidar, como já disse, então, se não se importa, ela disse, mas a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Por favor, se não for por mim, faça isso por ela, eu tentei. Ouvi um leve suspiro trêmulo, como se ela estivesse tentando manter a sua persona implacável, mas falhando. Marianne, o que há de errado? Comecei a perguntar. Benjamin, eu não sei o que lhe dizer. Minha única sugestão seria procurar ajuda profissional. Não sei o que você espera de mim. Ela disse rispidamente. Eu podia dizer que estava a segundos de desligar, e por algum motivo estava desesperado para não deixá-la fazer isso. Eu tinha a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Por favor, se não for por mim, faça isso por Lynn. Tentei novamente. Ouvi uma respiração trêmula e hesitante, como se ela estivesse tentando manter a sua áurea de ferro, mas estava cedendo. Benjamin, eu não sei o que te dizer. Minha única sugestão seria procurar ajuda profissional. Não sei o que você espera de mim. Ela disparou. Eu tentei chamá-la, mas ela desligou. Tentei envolver minha cabeça na ligação em sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, porque ela não queria ajudar sua própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei relembrar a conversa desesperado para encontrar algo que eu pudesse ter perdido. Depois de um tempo, quase desisti, até que me lembrei das suas últimas palavras para mim. Procure ajuda profissional. Ela tinha dito essas palavras com um toque de urgência. Pode ser que eu estivesse apenas buscando esperança, mas não. Eu tinha certeza de que sua voz tinha mudado um pouco quando ela disse isso, como se fosse muito importante. O que ela quis dizer com isso? Eu presumi que ela estava se referindo a profissionais de saúde, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa, alguém que ela, por algum motivo, não se sentisse à vontade para mencionar diretamente, ou talvez eu só estivesse desesperado. E nisso, olhei para o lado, e sim, a Lynn estava ali, dentro do armário. A porta estava entreaberta. Instintivamente, estendi a mão para pegar a dela. Mas antes mesmo de tocá-la, ela reagiu de forma violenta.
Senti uma dor aguda em meu braço e caí de costas. A ardência tomou conta do meu braço e vi o sangue pingando no tapete. Olhei chocado para ela e a vi sorrindo com uma excitação total, segurando um grande caco de vidro em suas mãos ensanguentadas. Você está bem aí dentro? Perguntou Chris do andar de baixo. Virei levemente a cabeça e assenti com ele, segurando meu braço com cuidado. Quando voltei a olhar para Lynn, sua atenção havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim e ela não estava mais sorrindo. Ela estava encarando fixamente Chris, como um leão faminto encara uma gazela. Sua boca ainda estava aberta, mas agora torcida em um rosnado. Levantei-me rapidamente e comecei a recuar pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Perguntou Chris. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a se mover rapidamente debaixo da cama. O caco de vidro ainda estava em suas mãos. Chris, corra, vá! Eu gritei. Ele devia estar com muito medo para se mover, porque um segundo depois senti meu corpo bater nele. Ele ainda estava parado no topo das escadas, encarando o horror que era minha esposa. Lynn havia se arrastado completamente para fora debaixo da cama e estava parada na entrada do quarto, com o rosto distorcido de raiva. Seu corpo todo estava visivelmente tenso. O sangue escorria de seus dedos e pingava no chão. Jesus, Lynn, disse Chris. Você está brincando de esconde-esconde? Empurrei Chris na direção das escadas. Mova-se, Chris! Eu disse o mais baixo e firme que consegui. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e afiados e começou a sorrir, abrindo a boca cada vez mais, como se seu queixo fosse tocar o seu peito. Ouvi Chris murmurar uma oração. Em seguida, ele estava correndo escada abaixo. Fiquei parado no topo dos degraus, dividido entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e a autopreservação. Só quero ajudar, eu disse, engolindo as lágrimas. Seus olhos se focaram em mim novamente, enquanto ela lentamente ergueu o caco de vidro, segurando-o na minha direção. Então ela começou a correr na minha direção, com um sorriso de excitação total. Felizmente meu corpo assumiu o controle e desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Peguei a porta da frente antes de sentir que ela estava pulando nas minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, com a boca aberta ao lado da minha orelha para que eu pudesse ouvir os terríveis soluços de perto. Empurrei-a para longe de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor ardente nas minhas costas, mas consegui abrir a porta da frente e correr para o meu carro. Chris estava parado no quintal da frente, falando ao telefone com a polícia. Não disse uma palavra, apenas corri até o meu carro e pulei dentro. Chris entendeu a mensagem e me seguiu ainda falando com o 911, que é a polícia. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que veria correndo atrás de nós, mas isso nunca aconteceu. Fui direto para a emergência e levei 11 pontos no meu braço e 3 nas minhas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para investigar. Mas é claro, a maldita Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e pedir uma ordem de restrição assim que possível. Mas nada disso importaria de alguma forma. Eu sabia disso. Deixei Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Queria criar o máximo de distância entre mim e Lynn quanto possível. Estive aqui nas últimas 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse. Talvez conseguissem a ajuda que ela precisava desesperadamente. Mas agora não acho mais. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu te encontrei. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu instantaneamente soube o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a escrever isso imediatamente. Não sei o que dizer. Eu estou sozinho e assustado. E eu sinto que eu estou sendo observado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Obrigado e adiós.